Eu fui uma criança muito expressiva. Se tu perguntar para os meus pais, para os meus amigos de infância, eles vão dizer: nossa, tu era muito criativa, tu era muito inventiva. Eu sempre adorei dançar, cantar, interpretar. E eu acredito que meu primeiro sonho foi ser atriz. Mas antes que eu pudesse dar assim, os primeiros passos em direção a esse sonho, a vida já me mostrou que era uma má ideia, que ser atriz não dava dinheiro, ser atriz não garantia um futuro, né? Era muito difícil conseguir um trabalho nessa área. E mesmo estudar para ser atriz, para estudar artes cênicas, eu teria que estudar numa faculdade federal e que provavelmente eu não conseguiria trabalhar ao mesmo tempo que eu estudava. Era um objetivo que não era sério o suficiente. Eu comecei a trabalhar muito, muito cedo. E as minhas escolhas, elas sempre foram pautadas pela necessidade e não pela espontaneidade. Então, desde sempre, assim, eu sou atormentada ou me acompanha um sentimento de longing, um desejo, um anseio, uma vontade de algo maior, assim. Então, por muito tempo, eu acreditei que o que eu estava desejando era encontrar o trabalho certo, o emprego certo. Que se eu encontrasse uma profissão que fosse a correta, né, que me satisfizesse, que me alimentasse e que também, obviamente, gerasse um salário, dinheiro para sobreviver. E eu criei a ilusão que se eu encontrasse o meu propósito, então os astros se alinhariam e, enfim, a partir dali eu viveria feliz para sempre. Nessa busca, pulando de galho em galho, de emprego em emprego, um pouco para melhorar o salário, mas um outro pouco também acreditando que o próximo emprego traria mais propósito, que traria mais sentido. Então, nessa busca do próximo emprego e do próximo trabalho, da profissão que fosse a correta, e também depois de começar a fazer terapia e discutir anseios e vontades, eu cheguei lá por 2016 à conclusão de que eu queria ter um pub. Como eu amava música e amava dança, fazer as pessoas felizes, eu acreditei que ter um pub era o meu propósito, né, que me faria feliz. E aí, depois de analisar em profundidade assim, o que precisava para ter um pub, para administrar um pub, eu desisti do pub, foquei na música, né? Pensei, tá, o que eu consigo fazer dentro da música que me faria feliz? Bom, eu não sei cantar. Eu poderia desenvolver uma habilidade, eu poderia tocar um instrumento. Tentei aulas de piano e por alguns meses também vi que não era o meu talento, ou que não brilhou para mim, assim. E aí eu lembrei de um desejo que eu tive lá na adolescência, assim, de começar a tocar bateria. E aí eu comecei a fazer aulas de bateria e aí finalmente começou a despertar em mim uma sementinha, assim, quem sabe isso aqui pode dar certo. Eu coloquei como objetivo assim, bom, encontrei o meu propósito, eu vou continuar trabalhando, eu tinha um emprego ótimo, já namorava o Fabiano, estava constituindo família, a gente já planejando ter filho. E eu pensei, bom, sigo trabalhando, sigo desenvolvendo as minhas habilidades, fazendo aula de bateria, e vai chegar um ponto que eu possa largar o meu emprego e só virar baterista. E no meio disso tudo, a gente planejou o Tom, veio o Tom, e com a maternidade, todos os questionamentos e as dúvidas e a problemática e as maravilhas e as delícias e as felicidades. E aí nesse momento eu cheguei a pensar assim, bom, talvez meu propósito seja ser mãe. Talvez se eu me debruçar sobre a maternidade, eu consiga nisso encontrar a felicidade verdadeira, o meu objetivo, o sentido real da vida, né? Só que, como a gente sabe, isso não é justo nem consigo e nem com o filho, né? Botar essa responsabilidade e essa carga em cima de um filho, né? De ser o propósito de vida da sua mãe, né? E não tá certo, não é sobre isso. Então, ao longo do primeiro ano do Tom, eu comecei a consumir mais conteúdo, né, Instagram, YouTube, e comecei a ouvir muita gente falando do tal do marketing digital. As pessoas falando sobre ganhar dinheiro trabalhando na internet, autonomia, liberdade de tempo. E aquilo ali para mim fechou todas, assim, eu pensei, bom, é isso, eu preciso
desenvolver algum tipo de trabalho na internet, porque isso vai me trazer todas as coisas que eu busco. Naquele ponto ali eu achei que a coisa mais importante era eu encontrar um trabalho, algo que eu pudesse fazer, que abraçasse a maternidade, as necessidades com a família e também o desenvolvimento de algo próprio. E aí nessa busca de o que fazer no digital, eu comecei a estudar Google Ads e junto com isso o Fabiano estava concluindo a especialização dele em psiquiatria e já montando o consultório dele. Então, nesse processo de ele montar o consultório e eu estudar Google Ads, assim que ele estava com o consultório pronto e já buscando pacientes, eu comecei a fazer anúncios no Google divulgando o consultório dele. E deu muito certo, né? Com o tempo a gente encheu a agenda dele, eu comecei a oferecer meus serviços para outros profissionais liberais, porque eu já tinha adquirido um conhecimento dentro disso, só que de novo algo estava faltando. O sentimento de vazio continuou ou voltou a me atingir. E aí em seguida veio a pandemia e com ela as novas reflexões, né? O que eu vou fazer, de que forma eu posso alimentar essa necessidade criativa e também seguir trabalhando de forma autônoma e remota. E aí a gente começou também a planejar a nossa mudança para a Europa, né? A pandemia fez com que o Fabiano fechasse o consultório dele, porque ele logo se deu conta que demoraria muito tempo para ele novamente poder ver os pacientes. Então ele logo fechou o consultório, desmontou tudo, entregou a sala. E aí a gente começou esse planejamento de vir para a Europa. Assim que a gente conseguisse se vacinar, a gente viria para a Europa. E junto com isso, eu comecei a acompanhar mais criativos e pessoas fazendo esse tipo de trabalho no YouTube, no Instagram. E aí eu lembrei de algo que na época da faculdade de jornalismo já tinha me interessado muito, que foi edição de vídeos. Eu pensei, poxa, de repente é isso. Eu consigo aliar um conhecimento que eu já tenho um pouquinho, né, estudar mais e de repente isso virar um trabalho, vai abraçar tudo que eu estou buscando, vai ter a parte criativa, o retorno financeiro com o tempo e vai seguir me dando liberdade de ser mãe, de me mudar para a Europa e fazer minha carreira de forma bem independente. E aí eu comecei a fazer pequenos, né? Comecei a engatinhar nessa área, comecei a estudar como editar e comecei também a produzir algum conteúdinho ali no Instagram, comecei a fazer alguns reels do meu dia a dia ali vivendo na pandemia e também depois na transição com a mudança para a Europa, né? E aquilo ali me gerou assim momentos de muita felicidade, de muita satisfação e começou a abrir um caminho assim que me pareceu adequado. Quando a gente chegou na Itália, que foi o primeiro país que a gente morou aqui na Europa, eu comprei o meu primeiro notebook com configurações assim um pouquinho melhores para me dedicar à edição de vídeos real. Assim, eu decidi que eu viraria editora de vídeos para outros criadores de conteúdo. Eu comecei a prospectar clientes e consegui algumas contas de criadores de conteúdo que já estavam presentes online, mas que principalmente queriam desenvolver o canal de YouTube deles. Então comecei a editar para essas pessoas, também fiz alguns vídeos para um estúdio de yoga de uma amiga minha lá da Itália. Então devagarinho comecei a engatinhar nessa área e estava muito feliz, começou a realmente brilhar uma estrela. E aí meio ano depois de a gente estar na Itália, a gente se mudou aqui para Berlim. E aí nessa vinda para cá, também tive ideias de começar a produzir conteúdo. Por que eu mesma não faço vlogs, enfim, relatos da nossa vida aqui? E aí, chegando aqui, eu comprei um celular melhor, comprei um estabilizador para celular e comecei a fazer, não ainda vídeos para YouTube, mas comecei a fazer mais reels. E aí as pessoas vendo eu utilizar esse pequeno equipamento que eu tinha comprado, começaram a me pedir para fazer vídeos para elas, né? Então comecei a fazer pequenos vídeos, pequenos reels para criadoras de conteúdo daqui, e aí uma coisa levou a outra, eu comprei câmera, eu comprei todo o equipamento necessário para filmagem, câmera, luz, microfone, tripé, estabilizador, filmei casamento, filmei vídeos familiares, filmei eventos corporativos, filmei vídeos de comida, então a minha vida estava começando a desenrolar da forma que eu tinha planejado, da forma que eu queria. Só que nessa, eu me deparei com uma outra questão. Como eu era freelancer, a minha renda era muito flutuante, então eu tinha que passar mais tempo criando estratégias para conseguir trabalho
e passar mais tempo prospectando clientes do que de fato trabalhando, sendo criativa. Então aquilo ali estava me gerando uma infelicidade, um desgaste muito grande. Tá frio pra caralho, tô congelando meus dedos aqui. E aí começou esse outro tipo de angústia, né? A problemática nesse momento era outra. Eu estou fazendo trabalhos criativos, sim, isso está me alimentando, mas eu estou gastando mais tempo prospectando clientes e desenvolvendo estratégias do que de fato trabalhando de forma criativa. Então eu comecei a procurar cursos de cinematografia, cursos de curta-metragem. Eu pensei que se eu conseguisse estar no meio de criativos, talvez aquilo ali me alimentasse, talvez aquilo ali bastasse, mas também comecei a procurar empregos. Eu pensei, bom, talvez uma forma de solucionar isso é buscar um emprego como assistente de videografia ou como editora de vídeos, e comecei a aplicar enlouquecidamente para vagas nessa área. Só que isso foi muito frustrante, porque eu usava principalmente o LinkedIn como plataforma de aplicação e me parecia assim que nesse momento todo mundo resolveu ser editor de vídeo, porque eu aplicava para vagas assim e tinha 500 pessoas na mesma vaga, né? E passei meses nessa angústia, assim, nesse desespero, recebendo 0 retornos ou meia dúzia de retornos negativos, né? E eis que surge, eu tava olhando os stories de uma colega minha, de uma menina que fez um desses cursos comigo, foi um curso de curta-metragem, e ela publicou nos stories dela que a empresa, a produtora onde ela trabalhava, estava buscando editores de vídeo. E eu prontamente entrei em contato com ela. Ela me passou o contato do head de vídeo deles. Mandei e-mail com o meu portfólio e poucos dias depois o cara me respondeu dizendo: vi teu portfólio, gostei do que eu vi e vem fazer uma entrevista. E aí eu fui, fiz a entrevista. Parte da entrevista era fazer um teste, editar um vídeo ali, alguns vídeos para ele, né, para ele analisar. E o meu teste foi terrível, foi péssimo, porque eu estava muito nervosa. Desempenhei muito abaixo do que eu faria normalmente. E aí a hora que ele me chamou para uma salinha, eu pensei, pronto, agora vai pedir desculpas, me dispensar e tudo bem, bola pra frente. E qual não foi a minha surpresa quando ele me fez uma proposta, né? Ele me apresentou para o diretor da empresa e me fez uma proposta para eu ficar, para eu trabalhar com eles. Então, nesse momento, assim, eu tive um estouro de felicidade e de satisfação, né? E aí, comecei a trabalhar lá, que é na empresa onde eu tô até hoje, né? Isso foi em 2023. E o primeiro ano, assim, foi de completo deleite, né? Para mim foi uma novidade muito incrível, assim, poder trabalhar em algo criativo, né? Eu fui contratada como editora de vídeos. Claro, não é um nicho criativo, é jornalismo, política, né? Mas a edição de vídeos, por natureza, é uma tarefa criativa e eu sempre posso, claro, eu sempre tenho liberdade para tomar algumas decisões que são criativas, né? Então o primeiro ano foi de absoluto deleite, foi a primeira vez que eu de fato trabalhei em algo que eu desejei, que eu busquei e que fosse divertido e criativo. E trabalhar numa empresa aqui também tem sido uma experiência muito diferente de trabalhar, de ter um emprego lá no Brasil, porque as relações aqui são diferentes, né? As relações de trabalho, o jeito que o funcionário é tratado, o que se espera de um funcionário e as prioridades, né? A questão da qualidade de vida é muito respeitada. Então isso tudo para mim foi uma novidade muito incrível, assim. Só que lá pelas tantas, novamente começou a me surgir aquele longing, aquele desejo, aquele anseio, né? De fazer algo onde eu pudesse me expressar de forma mais autêntica, mais genuína, né? Aquilo ali já não estava mais me alimentando completamente. E aí também, em janeiro de 2024, eu parei de beber álcool, que eu senti que era algo muito necessário para aquele momento, né? O que vinha acontecendo era que eu acordava de manhã sem energia, com a mente nublada, de mau humor, sempre com uma sensação assim de não estar nos meus 100%, né? E se eu queria criar, desempenhar algo, eu acho que na época eu nem pensava tanto assim na questão criativa, era mais assim, foi um movimento do corpo mesmo pedindo socorro, né? Isso aqui não tá legal, precisa ser mexido.
Mas eu vejo também que jamais teria sido possível investir em outras coisas, em outros projetos, se eu não tivesse parado de beber. Aquilo ali foi um movimento muito importante, assim, para que todas essas outras coisas começassem a acontecer. E aí, no verão passado, uma super amiga minha, Jéssica, uma ex-colega de trabalho, super amiga minha, ela veio passar uns dias no verão aqui e foi uma explosão de alegria e de amizade, assim. Ela é solteira, não tem filhos, é uma década mais nova do que eu, mas mesmo assim a gente é muito parecida em muitas coisas. Então a gente tem uma identificação muito grande, assim. E aí nessas de eu comentar com ela que eu tinha parado de beber e nessa busca infinita por propósito, por sentido, né? Ela me disse, olha, eu li um livro, O Caminho do Artista, eu acho que tu deveria ler esse livro. Porque a autora, além de ser um livro sobre quem está em busca de desbloquear a criatividade, quem está em busca de propósito, além de tudo isso, a autora também, logo no início do livro, ela fala que ela parou de beber e que isso foi fundamental para o desenvolvimento criativo dela. E aí no mesmo dia eu comprei o livro, 2 dias depois chegou o livro e eu comecei a ler. E aquele livro explodiu a minha cabeça, assim. Começou a acontecer um monte de... Bom, comecei a ter um monte de ideias e começaram a acontecer uma série de sincronicidades. Foi um momento, assim, muito importante, muito marcante dos últimos tempos. Só que eu e o Fabiano tivemos um desentendimento. O que acontece? Quando a gente tem família, filho, os recursos de tempo, de dinheiro, eles acabam tendo que ser compartilhados. E isso gera conflitos. E esse desentendimento acabou me bloqueando. Todo aquele flow que estava acontecendo depois que eu comecei a ler o livro, toda a mágica que estava acontecendo na minha vida depois que eu comecei a ler o livro e depois das minhas conversas com a Jéssica, simplesmente esgotaram. Simplesmente ficou um escuro, um vazio, um desânimo, uma tristeza horrível na minha vida. Como se a criatividade tivesse me abandonado e nunca mais voltaria. Pro Fabiano também foi difícil porque... Para ele também, travou o processo criativo dele, esse desentendimento. A gente teve alguns dias assim de bastante conversas e bastante tristeza para os dois. E aí, claro, a gente se entendeu, a gente conseguiu acertar os nossos pontos. Só que mesmo assim, eu fiquei meses nesse vazio, nessa secura, nesse desespero de falta de criatividade. Fiquei tentando tirar leite de pedra, tentando criar coisas, tentando me sacudir, me forçar a criar coisas, a ter ideias. E me debrucei sobre autoconhecimento, meditação, escrita, leituras, filmes. Tentei encontrar respostas em todos os lugares. Foi um momento de muita dor, de muito desespero, de muita tristeza, de um sentimento de luto praticamente, assim. Foi algo bem complicado. E desde que eu comecei essa busca, desde que a gente se mudou para a Europa, a minha vontade de me expressar criativamente sempre esteve ligada ao audiovisual, né? Sempre esteve ligada à vontade de confeccionar vídeos, filmes, curtas, sei lá. Coisas que fossem do mundo audiovisual. Só que com essa secura que me aconteceu, só com essa tristeza que eu estava vivendo e com esse luto que eu estava vivendo, essa escassez criativa, surgiu muita falta de autoconfiança e surgiu muita falta de fé também. Ok, eu quero fazer vídeos, eu quero fazer coisas legais, eu sempre tive e ainda tenho a fantasia ou a ideia ou a vontade de criar vídeos bonitos, assim, imagens bem feitas, uma fotografia bonita, uma história envolvente, algo que toque as pessoas. Só que naquele momento eu fiquei me questionando se já existiu um Kubrick, se já existiu um Hitchcock, se existe o Scorsese, o Tarantino. Quem sou eu para querer fazer vídeos, filmes ou sequer vídeos de YouTube? Se tudo em que eu me inspiro já existiu, o que eu vou querer fazer? O que eu tenho para falar? O que eu tenho para mostrar, né? Então fiquei me afundando nessa falta de autoconfiança e nessas dúvidas todas, né? E aí, no meio desse processo, eu resolvi recomeçar a ler o livro O Caminho do Artista. Eu tinha parado de ler ele por volta lá dos 70%, porque quando eu tive aquele desentendimento com o Fabiano, eu joguei tudo pro alto. Esse livro também não vai me resolver nada, a minha vida mesmo é essa, não adianta eu querer ser criativa, eu nunca vou conseguir e tal.
E aí, recentemente, eu recomecei a ler o livro. E justamente a parte que eu tinha parado era sobre o medo e sobre os bloqueios, os obstáculos que as pessoas se colocam, assim, as justificativas que as pessoas usam, que travam elas, por exemplo, de imaginar que o que elas têm para fazer é algo gigante, por exemplo, né? Eu quero fazer vídeos, filmes bonitos, uma qualidade perfeita, uma história bem feita. E aí eu colocava um monte de empecilho. Mas eu não tenho o equipamento certo, eu não sei contar uma boa história. Começava a listar tudo que eu não tinha para fazer o que eu queria fazer e colocava aquilo de uma forma tão gigante. Eu tinha uma ideia tão perfeita do vídeo que eu queria fazer na minha mente que não me dava coragem de começar. E o livro, a parte que eu recomecei a ler, falava justamente sobre dar o pequeno próximo passo que é possível dar nesse momento agora com o que eu tenho. Em vez de ficar imaginando o gigante passo que teria que ser dado para aquele projeto que a gente tem em mente, que é um passo que talvez a gente nem esteja preparado para dar ainda. E talvez por isso que a gente fique bloqueado. Aquilo ali me motivou assim, o que eu posso fazer hoje, agora, com o que eu tenho em direção a essa vontade que eu tenho. E aí também eu acompanhando o trabalho de outros criativos e lendo outros livros também, por exemplo, O Ato Criativo do Rick Rubin, e assistindo entrevistas dele e do Casey Neistat e do Max Joseph, todo mundo falando desses struggles criativos e desses bloqueios e ao mesmo tempo da necessidade de a gente ir em frente, né? Porque a maioria dos criativos em algum momento se pergunta, né, o que eu tenho para falar? Por que eu falaria? Por que eu faria isso, né? Sendo que tantas pessoas maravilhosas já fizeram isso antes de mim, ou coisas parecidas antes de mim. E sim, claro, tem algo que é coletivo, né? Tem um conjunto de imagens ou arquétipos de histórias que são universais. Toda boa história, na realidade, ela é baseada num conjunto de símbolos que são universais, né, que são coletivos. E tanto é que é por isso que a arte toca as pessoas, porque, de certa forma, está falando de coisas que pertencem à humanidade de forma coletiva. Mas existe também algo muito individual, muito pessoal, formas de interpretar a vida e as histórias, forma de contar as histórias, formas de pintar, dançar, cantar, escrever poesia, que só cada um de nós individualmente consegue fazer. Cada um de nós individualmente tem uma história, um conjunto de vivências que tem traços únicos. Só eu nasci na família que eu nasci, tive a história que eu tive, casei com quem eu casei, tive o filho que eu tive, me mudei para onde eu me mudei e tô hoje aqui conversando. Só eu vivi tudo isso, né? Embora as minhas angústias, os meus medos, as minhas felicidades sejam compartilhadas por tantas outras pessoas, só eu posso contar algumas coisas do meu jeitinho. Então vale a pena a gente falar o que a gente quer dizer do nosso jeito. Então recomeçar a ler aquele livro me deu uma vontade assim muito grande de recomeçar a fazer os vídeos que eu vinha fazendo. E a primeira oportunidade, aquilo que estava ao meu alcance naquele momento, era de fazer um vídeo para o Instagram. Eu tinha uma música que estava ecoando na minha cabeça, condizente com o momento que eu estava vivendo. Ela fala assim, a parte dela que eu usei no vídeo, né? Encarando a página em branco diante de você, abra a janela suja, deixe o sol iluminar as palavras que você não consegue encontrar. Procurando algo à distância, está tão perto que você quase pode provar. Liberte suas inibições, sinta a chuva na sua pele, ninguém mais pode senti-la por você, só você pode deixar entrar. Ninguém mais pode falar as palavras nos seus lábios, se encharque em palavras não ditas, viva a sua vida com os braços bem abertos. É hoje que o seu livro começa e o restante ainda não foi escrito. Fazer aquele vídeo foi um processo extremamente doloroso e extremamente delicioso. Foi doloroso na medida em que eu tive que enfiar ele, espremer ele, a confecção dele no meio das coisas que eu já tinha, das obrigações que eu já tinha que cumprir, né? Do meu trabalho, que eu trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde. Então nesse tempo eu estava trabalhando, não poderia estar fazendo o meu vídeo. Depois de terminar o trabalho e antes de começar o trabalho, eu tenho as minhas obrigações com a casa, com o Tom, com o Fabiano. E foi extremamente doloroso, cansativo. Me frustrei, me irritei, porque eu queria estar fazendo ele e não podia. Mas no processo de fazer ele, e discutindo isso em terapia também,
eu me dei conta, essa dor de não estar podendo me dedicar exclusivamente à confecção dele, se transformou em algo, na verdade, de desfrutar a confecção dele. Então, em vez de eu ficar triste por não estar podendo fazer ele, eu comecei a ficar feliz pela ideia de que eu estava fazendo ele. Eu me apaixonei pela ideia de estar fazendo ele. Então, cada vez que eu ia ali e podia editar 5 minutinhos e estar em contato com aquele momento que foi quase sagrado, espiritual, cada vez que eu podia ir ali fazer um pouquinho, aquilo me deixava feliz. Ou então, durante o meu trabalho, as minhas outras obrigações, quando eu lembrava do vídeo, eu já ficava feliz porque eu estava fazendo ele. Então chegou um momento que eu quase não queria que ele terminasse. Depois do deleite de fazer aquele vídeo e dos sentimentos que eu experienciei, discutindo muito isso na terapia, o meu terapeuta me ajudou a ver que, na realidade, a criatividade acontece justamente na tensão entre esses polos, entre esses opostos, entre a vida prática e a vida criativa. O meu terapeuta é junguiano e eu sou muito fã do Jung, assim, já li muito e concordo muito com as teorias dele. E o Jung fala, né, que é a tensão entre os opostos que gera a energia psíquica, né? Então a criatividade, nesse sentido, ela surge como um esforço para integrar esses opostos ou para transcender esses opostos, né? E executando aquele vídeo, lendo os livros que eu tô lendo e trabalhando isso em terapia, eu tive forças para recomeçar então a produzir esses vídeos aqui para o YouTube. Tô completamente exausta, porque eu tô fazendo esses vídeos aliados, né, à minha vida normal e ao meu trabalho das 9 às 5. É muito difícil, exige um enorme de um esforço para fazer acontecer. Tanto é que hoje eu passei o dia escrevendo, gravando, e o Fabiano levou o Tom para fazer as coisas, tá lá brincando com ele e envolvendo ele para que eu possa estar aqui fazendo isso. Durante a semana, escrever roteiro, gravar, editar, é sempre de manhã cedo ou à noite, depois do trabalho. Então o esforço é enorme, mas a satisfação também tem sido gigante. E eu estou muito feliz de estar conseguindo fazer esse projeto e de conseguir carregar comigo a consciência de que eu nunca vou estar livre de tensão, de que eu vou ter que estar sempre lidando com a tensão entre a minha vida criativa e a minha vida prática, que é justamente no encontro desses opostos que eu vou conseguir criar. Então, cada dificuldade que surge, cada empecilho que surge no meu caminho, eu sofro, eu tenho a dor, eu tenho o desespero, eu tenho a frustração, mas ao mesmo tempo eu tenho conseguido carregar a consciência de que eu tenho que seguir em frente junto com isso, apesar disso. Uma coisa que eu recentemente me dei conta é que não existe um propósito, um emprego, um talento, uma habilidade que vá reunir toda a felicidade da minha vida. Hoje eu estou encontrando felicidade em fazer esses vídeos, mas pode ser que daqui a um tempo seja outra a forma que eu vá me expressar. Enfim, eu estou muito satisfeita de me dar conta que estabilidade é uma ilusão, que a vida é feita desses ciclos, que a dor e o sofrimento são partes fundamentais da vida e do processo criativo, que não existe criar sem isso. E que esse ciclo é infinito, assim, que não existe um fim, chegar aqui e vou ser feliz para sempre, que não tem nada a ver com isso, justamente o contrário, né, que é esses ciclos de altos e baixos, de sofrimentos e alegrias e de tensão entre opostos, que é nisso que está a expressão criativa e a satisfação com a vida, né. Se tu passou ou tá passando por algo parecido e quiser compartilhar comigo nos comentários, eu vou adorar saber. Obrigada por estar aqui comigo.